Meus amados, estamos encerrando mais uma série de sermões que a gente vem trabalhando ao longo do ano. Essa foi uma proposta para esse ano e a gente vem trabalhando em séries. A partir do domingo que vem, nós vamos começar uma nova série de sermões e hoje a gente está encerrando a série que chama Equilíbrio Vivendo na Medida Certa. Equilíbrio no sentido do organizar a nossa agenda a partir da centralidade em Jesus. Isso foi o que a gente conversou no primeiro domingo. As nossas agendas têm sido difíceis e por conta dessa dificuldade das nossas agendas, a gente vive uma vida desequilibrada. Não consegue atender a todas as demandas da nossa vida e no final das contas a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus acaba ficando em segundo e em terceiro plano. E aí por conta disso a gente acaba vivendo um tempo de desorganização e falta de equilíbrio. Nós vimos também que o equilíbrio se encontra através da intimidade com o Senhor Jesus. Quando a gente vive uma vida rasa, uma vida com um relacionamento muito distante, a gente vive situações que não nos dão a certeza, o alicerce para a nossa vida. E a gente olhando para a vida de Maria, ela demonstrou que a parte mais importante para ela era estar aos pés de Jesus. E Jesus disse para ela, você escolheu o melhor lugar. Então, quer ter uma vida equilibrada, feliz, a gente precisa sentar aos pés de Jesus. A gente viu domingo passado que o equilíbrio também ele está muito sustentado a partir do cuidado. Quando eu sou cuidado, quando eu me deixo ser cuidado pelo Senhor, e também quando eu, seguindo aquilo que Ele me ensina, eu cuido do meu irmão, da minha irmã, daquele que está ao nosso lado. Então é importante também para a gente viver o nosso equilíbrio como sociedade, como alguém que pertence a um grupo, o cuidar e o ser cuidado. Hoje nós vamos encerrar essa série olhando para o trabalho, descanso, família, que se fundem na experiência cotidiana da vida. Ou seja, a gente vive a nossa fé no dia a dia. Tudo junto e misturado. Muitas vezes a gente percebe a nossa espiritualidade, ou a manifestação da nossa fé como algo separado do nosso dia a dia. Eu vou para a igreja trabalhar e crescer espiritualmente. Mas eu saio da igreja e vivo na minha vida cotidiana a minha experiência de vida. E aí uma coisa não se relaciona com a outra. Alguns dizem que ali, naquela entrada ali, não daqui, mas da maioria das igrejas, tem um ventinho santo. Quando a pessoa entra e passa por esse ventinho, ela é extremamente santa, fortalecida na fé. Quando ela sai e passa de volta por aquele ventinho e vai viver a sua vida, então tudo aquilo que ela aprendeu ficou aqui dentro da igreja e lá ela vive uma vida completamente desconectada da fé. O que nós vamos entender hoje é que cada área, aspecto da nossa vida, ela tem que ser vivida para glorificar a Deus em todos os momentos. Amém? Vamos, então, aos ensinos de Paulo, à igreja de Colossos. Está lá na carta aos Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Verso 22 ao 25. Você pode utilizar o seu celular agora somente para ler a palavra, jogo de futebol e outras coisas, WhatsApp, deixe de lado. E tenha atenção à sua Bíblia que você traz, ou então somente use o celular para ler a palavra do Senhor. Título do sermão hoje, tudo junto e misturado. Colossenses 3, 22 a 25.
bem curtinha a palavra. Servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisso ninguém será tratado com parcialidade. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Deus amado, a Tua palavra, Senhor, foi proclamada. E o que pedimos a Ti, Pai, é que o Teu Espírito Santo testifique no nosso coração aquilo que o Senhor tem para a Tua igreja nessa noite. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Primeiro, um contexto dessa carta, desse trecho, dessa perícope. Paulo, quando ele manda uma carta pastoral, que é o que ele enviou, cartas pastorais, ele trata, em alguns casos, especificamente sobre problemas ou questões daquela igreja própria, ou uma carta aberta. Aqui ele traz para os colossenses alguns ensinamentos a respeito da vida na prática. Ele olha para a igreja e fala, tem algumas coisas que vocês precisam viver a partir da transformação que vocês tiveram pelo Evangelho. Nesse capítulo 3, ele vem falando aqui, do verso 18 em diante, os deveres em sua casa. Então ele fala, aqui um pouquinho para trás, em relação à esposa, em relação ao marido. Ele fala em relação aos maridos, em relação à filha. E aí ele vem também, fala em relação aos pais, e depois ele entra nos ensinamentos para aqueles que são escravos. Então ele está se dedicando aqui, parte dessa palavra aqui, àqueles que servem como escravos. Podemos falar nos dias de hoje, como a gente não tem como algo comum na sociedade, a escravidão. Naquela época era comum escravidão e não era uma escravidão como hoje. Lá, quem era escravo era cuidado pelo seu patrão, né, pelo seu dono. E nesse sentido ele vem falar para aqueles que são escravos, estão vivendo essa condição de escravidão, também como eles devem se portar na sua vida. E aí eu pego esse trecho, né, essa parte final do capítulo 3, para trazer alguns ensinamentos, algumas coisas que vão nortear a nossa caminhada nos dias de hoje. Que vão nos ensinar que a nossa fé, a nossa vida espiritual, ela está tudo junto e tudo misturado com a nossa vida cotidiana. O primeiro ponto que eu trago a partir desse texto que a gente começou a ler, é que todos nós vivemos uma vida integral. Não dá para a gente separar a nossa vida do que é material, do que é espiritual. Isso é secular e isso é espiritual. A nossa vida é uma coisa só. Então não dá para eu dizer que eu cuido do meu trabalho secular. Algumas vezes, no meio no meio da igreja, né? Eclesiológico, pronto, acertei. A gente diz que o pastor tem o trabalho, no meu caso, o trabalho secular e o trabalho ministerial. Na verdade, o meu trabalho é um só. Tanto aqui quanto lá, aonde for, é uma coisa só. Não dá para a gente dividir a nossa vida em a minha vida na igreja, a minha vida servindo ao Senhor Jesus e minha vida secular. O meu trabalho, as minhas férias, minha família. É como se a gente pensasse na água. A água é H2O. Uma partícula de hidrogênio, se eu não estiver errado, posso fazer prova no Enem, e 2 partículas de oxigênio.
H2O2 é a água oxigenada. Não, então é H2O. Então, é duas partículas de... já ia errar no Enem, né? Se eu fosse por Enem, eu estava frito. Então, é duas partículas de hidrogênio para uma partícula de oxigênio. Essa é a água. A água oxigenada é H2O2. Isso eu lembro da minha época de escola. Eu consigo separar e falar que a água continua sendo água se eu tirar um hidrogênio? Não tenho. Ela deixou de ser água, no formato da água, no que é. É dessa mesma forma que a gente tem que ver a nossa vida como um todo. Não dá para eu separar a minha vida espiritual da minha vida cotidiana, a nossa expressão de vida. Qual é o reflexo disso na nossa vida? De a gente ter uma vida integral, que não dá para separar a minha vida do dia a dia com a minha fé, a minha expressão de fé. A nossa rotina de vida impacta a nossa vida espiritual. Isso é fundamental para a gente entender na nossa caminhada como cristãos. Eu não posso viver uma vida cotidiana ou secular de uma forma e achar que isso não impacta na minha vida espiritual. Uma vez que é uma coisa só, como a água que não se separa. Se eu sujo a água, eu sujei o H e o O, o hidrogênio e o oxigênio. Eu misturo tudo junto. Então, a questão é, muitas vezes a gente tem a percepção que eu viver a minha vida da forma com que eu quiser não impacta na minha vida espiritual. Pelo contrário, a forma com que nós vivemos está intrinsecamente, diretamente ligada à nossa fé. E o contrário é verdadeiro. Não dá para a gente ter uma fé, crer de uma forma que não se reflita na nossa caminhada todos os dias. Quando a gente olha dessa forma, a gente está vivendo algum problema nessa relação nossa com a nossa fé. Por isso que é importante, quando Paulo vem ensinar os escravos, ele está falando, vocês são novas criaturas em Jesus Cristo, porque ele está falando com escravos cristãos que fazem parte da igreja de Colossos. Vocês são diferentes, vocês não podem andar e viver como se vocês não fossem. A sua forma de relacionamento com o seu patrão não deve seguir as características que o mundo apresenta ou que aquela sociedade impunha. Mas vocês têm que viver a partir do reino de Deus. Então o que nós vemos? Não dá para a gente viver a nossa fé, o cristianismo, com uma vida dupla. Sendo uma forma de expressão de vida, uma vida cotidiana de um jeito e uma fé de outra. A gente não vai conseguir viver a nossa fé. O segundo ponto que Paulo traz a essa carta é que o propósito é o eixo que dá equilíbrio à vida do cristão. E é para isso que o Senhor olha. Ele não olha para as atitudes que a gente está tomando pelo fato que a gente fez. Ele não olha que você levantou e deu a sua oferta, e ele olha e fala, essa oferta é maravilhosa. Porque ela, não. Deus não olha para isso. Inclusive, ele chamou os discípulos e falou, sabe aquele que levantou e deu grandes fortunas? Deu menos do que aquela viúva pobre que deu tudo que tinha. O propósito do coração daquele que deu muita oferta era aparecer diante de todos. Aquela viuvinha deu tudo que ela tinha. É a mesma coisa que o Senhor ensina no Sermão do Monte, que diz o seguinte, olha, quando você orar, não fica de pé no meio de todo mundo, mostrando a sua eloquência, a sua santidade, o quanto você é cheio da presença de Deus. O Pai não vê isso que você está mostrando para todos. O Pai olha para o seu coração. Por isso, vai no seu quarto em secreto, aonde ninguém está vendo, e lá você tem intimidade com o Pai. Lá Ele vai te ouvir, porque lá Ele está vendo o seu coração. Então, quando a gente olha, a gente tem que entender qual é o propósito da minha vida.
O que eu tenho feito na minha vida todos os dias? Quem vive para glorificar a Deus encontra equilíbrio em todas as dimensões da sua vida. O que é encontrar equilíbrio em todas as dimensões da minha vida? Quando eu enfrento as dificuldades da vida, os dilemas que a gente tem, se eu vivo para glorificar a Deus, eu faço segundo a sua vontade. Eu dou ouvido ao Espírito Santo e caminho segundo ele nos ensinou. Então, quando alguém vem e briga comigo, e fala injustiças, e causa prejuízo a mim, se eu revido, se eu não perdoo, eu estou agindo de forma diferente do que o Senhor ensinou. Agora, quando eu ouço ao Senhor e temo a Ele, eu sigo o que Ele falou. Perdoa, na nossa oração do Pai Nosso, perdoa os meus inimigos como eu tenho perdoado. Perdoa a mim como eu tenho perdoado os meus inimigos. Então, o que o Senhor está olhando é para o propósito do nosso coração. Agora, quem vive para agradar as suas próprias ambições, se submete a outros senhores. Não vive conforme o Senhor falou, mas vive conforme as suas convicções e aquilo que nos agrada. Quantos senhores a gente coloca diante da nossa vida para que a gente satisfaça os desejos do nosso coração? Esse é o grande problema que a gente enfrenta quando a gente não vive o propósito nas nossas atitudes e na nossa vida cotidiana. Paulo mostra aqui que o que dá equilíbrio à nossa vida não são circunstâncias internas, mas aquilo que está dentro de nós. Esse é um desafio cotidiano para nós. Não devemos nos enganar. A nossa vida material e espiritual se manifestam juntas e misturadas, e o modo como vivemos reflete o que realmente nós cremos. Esse é um desafio grande. Não basta eu dizer, eu creio no Senhor Jesus. Qual é o propósito da minha vida? Senhor, Senhor. O Senhor Jesus disse, muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor. Em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome fizemos cura. Em teu nome enchemos igrejas. Mas ele vai falar, aparta-vos de mim. Porque o propósito da sua vida não era glorificar e obedecer ao Pai. Existia outro propósito no seu coração. O que nós precisamos viver é uma vida com o propósito de glorificar a Deus. Um terceiro ponto importante na nossa vida, e que talvez seja um calcanhar de Aquiles, tudo aqui fazemos gera reflexos em nossas vidas. Qualquer atitude que nós tomamos, pensamos, dizemos, ou o que nós fizermos, gera reflexo nas nossas vidas. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Por isso precisamos fazer as escolhas certas. Talvez eu falo que é um calcanhar de Aquiles, porque hoje em dia ninguém quer assumir responsabilidade. A culpa é do outro. E isso é comum? É. Sabe onde começou? Começou lá na queda do homem. A primeira coisa que Adão fez depois da queda, Senhor, a culpa é da mulher. Ele já jogou a culpa, nunca a responsabilidade minha. Ah, mas não aconteceu isso porque a igreja, não porque o pastor, não porque a situação, não porque o meu trabalho. Nunca a gente olha e fala, eu tomei a escolha errada na minha caminhada. Nossas escolhas refletirão na vida como um todo, seja secular, seja espiritual. Se você resolveu e decidiu comer demais, você vai ficar gordinho. Pode falar que é bullying, pode falar que não pode, cultura woke, eu não posso chamar a pessoa de gordinha, porque isso aí, eu vou preso por causa disso hoje. Mas foi uma decisão da pessoa, talvez uma dificuldade que ela viveu, emocional, psicológica, ou uma doença que gerou. Não quero entrar no detalhe nessa questão médica,
Mas tem algumas escolhas que ele poderia ter escolhido comer menos. Eu falo porque eu vivo esse desafio diário. Eu preciso comer menos. Inclusive, eu e a Madá agora fizemos uma escolha, já faz um mês? Acho que um mês. A gente está comendo de prato de sobremesa. Não, é sério. A gente sentava na mesa, meus pais estão em casa, e aí a gente põe aquele panelão de arroz, panelão de feijão, para todo mundo se servir à vontade. E aí você vai um, depois vai o outro, aí o prato é grande, aí você... E eu fui ganhando peso. Né? Tudo aquilo que eu perdi, eu já estou ganhando de volta. Inclusive, alguma irmã de manhã cedo falou que eu já tinha engordado um pouquinho. Né? Não sei quem foi que falou, não é? O que eu acho? Eu acho que a escolha é minha. Eu tenho que fazer escolhas certas na minha caminhada. E quando eu e ela decidimos que a gente ia comer de prato de sobremesa, é porque a gente precisa, né, reduzir o que a gente está comendo. Então eu entendo que eu sou responsável pelas atitudes que eu tomo. Agora, se eu fui alcançado pelo Senhor Jesus, se eu fui transformado e agora eu sou herdeiro no reino, a minha vida tem que refletir o reino. É isso que ele fala aqui no verso 24. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. O que ele está informando aqui, talvez na primeira lida, fique um pouco confuso, mas o que Paulo está dizendo, fala, vocês já são herdeiros, vocês têm que viver como herdeiros. Quem age de forma irresponsável, desfrutará das consequências do resultado da sua escolha. É isso que Paulo está falando. Se você é o reino, se você vive o reino de Deus, se você foi transformado, a sua herança é a vida eterna. A sua herança é Cristo. Viva segundo essa herança que você recebeu. Então, você não pode mais viver como alguém herdeiro do reino, vivendo segundo as propostas da sociedade em que você vive. Não sejamos imaturos na fé. A nossa espiritualidade é encarnada. O que significa isso? A nossa espiritualidade se desenvolve no nosso mundo material, aqui, aonde a gente vive. Não é algo somente espiritual. O Verbo se fez carne. O próprio Deus vivo se encarnou em Jesus Cristo. Então, Jesus viveu 100% homem e viveu 100% como Deus. Então, quando a gente olha a nossa espiritualidade encarnada, é nesse sentido que eu não posso desconectar a minha fé daquilo que eu vivo. A nossa fé é prática. Não é apenas algo da nossa mente filosófico. Nós temos que exteriorizar a nossa fé numa vida que pratica aquilo que nós aprendemos em Jesus Cristo. E nós somos chamados a uma vida coerente. Se nós fomos transformados pela graça de Jesus Cristo e o Espírito Santo fala ao nosso coração, nós não podemos viver um cristianismo que não representa Cristo como centralidade da vida. E por fim, só conseguimos fazer a escolha certa quando temos Jesus como centro de nossas vidas. Talvez essa seja a pergunta que cada um de nós temos feito. Pastor, eu quero fazer as coisas certas. Eu quero caminhar, mas eu não consigo caminhar. Nós precisamos da ação do Espírito Santo para isso. Nós precisamos deixar Deus nos conduzir através da ação do Espírito Santo. Se o Senhor não tomar espaço na nossa vida, a gente não vai ter força para conseguir viver e tomar as decisões certas. Talvez a gente queira, a gente se esforce, mas as coisas acontecem e a gente acaba não conseguindo. O que a gente precisa é ter Jesus
como centralidade da nossa vida. Olhar para Ele a partir dele. E Ele é o nosso exemplo de fé. Porque Ele teve como centralidade da vida dele, quem? O próprio Deus. O que significa ter a centralidade? É só olhar para Jesus. Jesus era 100% homem, então ele viveu o que a gente viveu, as pressões que a gente viveu. Mas ele era espiritual também, porque ele era 100% Deus. Você acha que ele não teve pressões para desistir, para seguir caminhos diferentes? Ele teve pressões. Ele sentiu fome. Ele foi tentado por Satanás. Satanás fala assim: eu te dou a glória desse mundo se você prostrado me adorar. Jesus teve força e disse, não, ele fez a escolha certa. Ele falou: eu escolho servir a Deus, a temer ao meu Pai. Agora, Adão, antes de Jesus, não. Adão fez a escolha errada. Quando Deus falou, não toque naquela árvore. E Satanás, através da serpente, disse para ele, vai, coma daquele fruto que é bom. Ele olhou para a árvore, olhou para Satanás, e ele tinha duas formas de viver, duas escolhas para fazer. E ele fez a escolha errada. Ele não escolheu obedecer a Deus, ele escolheu satisfazer a sua vontade e ter acesso à sabedoria do bem e do mal. Hoje nós todos estamos impactados por essa escolha errada de Adão. E só a centralidade em Jesus Cristo nos vai tirar desse mal, nos salvar desse pecado, nos resgatar de volta ao contato com o Pai. Só Jesus Cristo, através da ação do Espírito Santo, nos vai dar sabedoria para fazer a escolha certa. Porque enquanto a gente não tiver a centralidade em Jesus, nós vamos continuar errando nas nossas escolhas. Achando que aquilo que a gente está decidindo é certo, mas a gente vai ver que aquilo vai trazer o caos para a nossa vida. Mas quando a gente deixa o Senhor cuidar da nossa vida, então Ele nos transforma e faz novas criaturas. Que a gente possa sair dessa noite transformados e pedir a Deus, Deus, me faz ter escolhas corretas. E também, me faz também levar os outros a Jesus Cristo, para que eles também possam escolher de forma correta. Faça desse louvor a sua oração ao Senhor nesse momento. Enche-me até que em mim
abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida.